Então, uma coisa que sempre me marcou na minha trajetória, enquanto artista, enquanto estudante de música e todas as outras coisas nesse ramo, que basicamente é poesia, escrita, né, e música, né, escrever peças e outras coisas nesse sentido. Uma coisa que sempre me marcou muito foi o quanto isso no começo não era nem um pouco natural para mim, né? Talvez por uma questão de preconceito muito grande que eu tivesse com isso, né? Ou seja, apesar, é como se eu tivesse uma natureza artística que se voltasse para a beleza e buscasse isso, mas que eu mesmo rejeitasse isso em mim por ter uma noção preconcebida muito gasta disso, né? Por qualquer razão que fosse essa razão, né? Mas aí vem muitas um viés familiar também, né, muito forte, né? Eu acho que como ninguém na família faz parte efetivamente, né? E também não tem muita preocupação com o desenvolvimento de adquirir cultura, adquirir outras formas de apreciação estética. Isso para mim sempre passou meio batido, né? Mas quanto mais de alguma forma eu tentava deixar levar isso como um hobby ou algo que eu precisava ter em paralelo, mas eu queria ter tempo para estar com isso, né? Mais ou menos como o, o adolescente apaixonado, né? Que quando começa, né, o seu relacionamento, ele quer o tempo todo estar com a pessoa que está apaixonado, mas não consegue porque tem que ir para a escola, tem algumas outras obrigações que precisa lidar. E, e assim foi com a música também, né? Então, levou-se um bom tempo até eu ter uma visão clara do que eu queria, né? Porque para mim era difícil até de assumir isso meio que em voz alta, né? Mas enfim. E também uma coisa que me frustrava muito, na verdade, era não ter a habilidade necessária para poder fazer as coisas efetivamente. Tanto a habilidade técnica como uma espécie de observação das coisas de maneira artística, assim. Ao longo do tempo, né, eu fui conseguindo entender melhor isso, né, como descrever melhor isso, né, porque às vezes as pessoas acham que o artista é um ser que está fora da realidade, mas não avaliam as coisas dessa forma. O que eu percebo muito é que eles têm um trabalho sensitivo forte, né? E esse elemento sensitivo para eles toma rapidamente uma impressão quase como um conceito, quase como uma. Eles rapidamente tentam verbalizar isso. É isso que acontece. Então, uma atividade sensorial elevada, de forma que isso rapidamente se transforma em um discurso, tá? Rapidamente. Então, é quase natural, né? De forma que as sensações que o artista vai sentindo, né? Ele traduz rapidamente para o seu movimento particular. Movimento eu estou falando no sentido figurado, né? E porque isso pode ser de dança, pode ser de música, pode ser de poesia e o que mais puder acontecer aí, né? As plásticas também entram nesse processo, né? Só que há vamos dizer assim, um tempo maior de, de transferência disso, né? Não é imediato, porque você precisa estar sempre sendo intermediado pelo seu material base, vamos assim dizer, né? Então, o artista de pincéis precisa trabalhar na tela, precisa trabalhar no afresco, precisa trabalhar no, sei lá, na cerâmica, não sei. O artista de escultor, ele precisa trabalhar o material que ele seja próprio, seja ele o metal, seja ele a madeira, seja ele o mármore, enfim.
qualquer um desses tipos, né? Então tudo isso para mim era um mundo muito estranho, né? E foi difícil de encarar isso de frente, né? E eu tentava, talvez, eu queria ter esse trabalho sensitivo elevado, assim, já no primeiro momento, e não entendia que isso era um fruto de um tempo que precisava maturar. Embora pode ser que a gente pode pensar que algumas pessoas nascem isso como se fosse um dom, né? Com esse trabalho sensitivo apurado, né? Mas não achava que isso fosse o meu caso, então fui trabalhando por outras coisas. Resumindo toda essa celeuma, eu comecei a focar nos pontos em que eu conseguia me desenvolver melhor, que para a música era um entendimento da teoria, para mim sempre foi algo muito direto, rápido, eu conseguia entender o que estava acontecendo, né? E naquele estágio inicial eu conseguia facilmente distinguir as estruturas e tonalidades, coisas referentes ao mundo musical, como escalas, arpejos, tríades, etc. Eu conseguia, isso para mim era muito, muito simples, reconhecer esses padrões, né, porque era um trabalho que envolvia mais parte de inteligência de reconhecer padrões, uma parte até mais logóica, racional, do que exatamente um aspecto artístico de saber como trabalhar com esses elementos, tá? Então, então começou assim, né? Mas aqui e ali, né, eu ia percebendo alguns traços, principalmente na escrita, que para mim sempre foi mais natural, sempre fluiu mais naturalmente. Então eu fui percebendo que alguns traços eu teria como desenvolver e, vamos dizer, qualificar mais, e alguns outros traços eu teria que ir desenvolvendo, trabalhando para que talvez um dia ele, né, desabrochasse, vamos assim dizer. Então, à medida que o tempo foi passando, eu fui desenvolvendo os elementos próprios, né, necessários, até que eu entendi, né, depois de estudar bastante a estrutura da arte como um todo, né, e como elas se relacionam, e finalmente então começar a estruturar o meu método, que, né, dentro do aspecto artístico, o fazer artístico em si, ele precisa de algo muito imprescindível, que é a técnica, né? É necessário sempre uma técnica artística, uma técnica que seja própria da arte. Porque escrever envolve a técnica de escrita no sentido físico da coisa, né? Se a pessoa ela é alfabetizada, ela escreve. Então, a gente pode dizer, no sentido geral, qualquer um escreve, né? Porque hoje a maioria das pessoas é alfabetizada. Então, isso não é exatamente um aspecto artístico, é simplesmente uma técnica de escrita. Você escreve letra cursiva e isso te permite gravar certas recordações, permite deixar certos lembretes, permite estudar, né, muitas coisas. Mas a técnica de escrita, artisticamente falando, é como se utilizar de elementos próprios da linguagem, né, para fazer essa conexão com o mundo e traduzindo todo um mundo interior, né? Então é desse tipo de técnica que eu estou falando, uma técnica que tem uma capacidade de induzir no outro certos estados emocionais. Quando a gente fala de técnica artística, estamos falando disso, de uma técnica capaz de trabalhar com o emocional do outro, né? E no caso da poesia, através do ritmo, né? Principalmente, e da formação das imagens, também através desse ritmo, desse compassado que se dá nos versos. Mas enfim, então eu percebi que a técnica era algo que era indispensável para todas as artes, seja ela muito rebuscado ou simples, ele precisa de uma técnica. Não há como fazer as coisas sem uma técnica específica, a qual nós podemos reconhecer que é algo autêntico, né? E
que isso é muito próprio. Assim, um exemplo que eu poderia dar, assim, a farinha, né? A farinha é utilizada para fazer uma série de elementos com fermento ou sem fermento, né? Mas a gente poderia dizer assim, existe uma técnica específica para desenvolver o pão, né? E o pão lá separado dos outros elementos, né? E outras técnicas para fazer outros quitutes, assim, né? Então, assim, há uma forma geral de trabalhar com a farinha, né? Pensando na farinha assim como nosso alfabeto, né? Existe uma forma específica de trabalhar o pão, né? Só para dar um exemplo mais ou menos visual. Então, isso me fez perceber que, à medida que a gente vai desenvolvendo a técnica, a gente vai, então, incorporando em nós certos elementos que são naturais da própria arte, né? Então, a técnica vai desenvolver em nós uma espécie de curso próprio para a arte e vai nos dando uma capacidade de agir como um artista de fato, né? Ainda que se tenha um coração, se tenha uma alma de artista, de poeta, de escritor, é apenas a técnica que permite soltar esses elementos, soltar essas amarras, criar musculatura suficiente para que você possa romper as travas da sua expressão, né? Então, desse ponto de vista, a técnica entra como um elemento libertador. Libertador de quê? Do eu mais profundo, que necessita expressar-se e necessita dar uma mensagem ao mundo, né? E daí vem, por exemplo, algumas reflexões que eu faço em cima desse entendimento, né? Ou seja, a arte como uma ferramenta de libertação do eu, onde o eu, na verdade, busca expressar o que ele tem de mais profundo em seu coração e seu sentimento, tá? Mas é claro que a técnica ela não vem do nada, né? A técnica, muitas vezes a gente vai pensar que é uma questão de talento natural, ou seja, a pessoa pega o instrumento e rapidamente aprende, ou rapidamente aprende como compor os primeiros versos, enfim. A gente pode trazer essa hipótese do talento natural, mas ele por si só não é capaz de se manter, de se solidificar por ele mesmo, né? Ele necessita de um enraizamento, porque a técnica vai precisar de uma naturalidade única, né? Precisa estar totalmente incorporada à maneira como nós fazemos. Então apenas o talento não basta, ele pode acelerar as coisas, mas para que a gente tenha como algo adquirido e meu, né, assim, para que eu tome isso como próprio, né, eu preciso que essa técnica seja cultivada e desenvolvida ao longo de um tempo. E a ferramenta que a gente precisa para desenvolver as coisas ao longo de um tempo é justamente a disciplina, que é uma virtude que trabalha em pequenas doses, né, para construir um elemento grandioso, né? Sem disciplina, nada se faz de grandioso e de longo, né, na sua vida. É necessário das etapas próprias que a disciplina constrói, né? E é necessário aprender a trabalhar com assim, com essa força. E a disciplina tem uma característica muito própria, que é de dosar nossos impulsos em elementos inteligentes e direcioná-los até uma construção de um mesmo fim. Desse ponto de vista, então, a técnica é a filha da disciplina, né? Obviamente, como eu acabei de colocar. E eu estou colocando aqui o primeiro pilar da arte, né, a base de tudo, justamente esse corpo técnico da coisa, que nada mais é do que a moral do artista. Ou seja, para um artista dizer que ele é quem ele é realmente um artista, ele precisa ter uma técnica solidificada, porque seria estranho, né, eu ter que ficar explicando que eu sou um artista, ou pegar uma obra, falar sobre, e não mostrar que eu consigo realizar
a obra de fato, né? Ou seja, isso a gente cai muito nesse erro, eu estou incluso nisso também, né, de falar muito sobre a obra, sobre uma arte e fazer menos, né? Ou seja, não conseguir talvez explicar o que se quer explicar no caso desse conteúdo educacional, como através de uma composição, de um trabalho de criação, esses conceitos todos que eu estou falando vem à tona, vem à prática, né? A gente pode fazer talvez depois um vídeo só sobre isso. Qualquer coisa você comenta aqui embaixo, tá? Mas então, toda arte nesse caso vai nascer da disciplina, tá? A arte é filha da disciplina, porque ela precisa se provar, se construir ao longo do tempo. Ela é a base da moral que o artista vai construir enquanto artista. E ela necessita de alguns sacrifícios, e por isso que a moral do artista vai se construir ao redor dessa técnica, dessa disciplina, né? Técnica e disciplina eu vou colocar aqui como coisas similares, né? Ainda que não sejam, mas que são dependentes, né? A técnica necessita da disciplina para crescer, e a disciplina, se ela não empurra ou nos move para o adquirimento, não, como é que fala isso? Para a aquisição da técnica, ela não é uma disciplina inteligente, é uma disciplina mecânica, rasa, burra, né? Então, a gente precisa ir construindo dia após dia, um pouquinho após um pouquinho, essa disciplina que constrói a técnica, tá? E esse é o primeiro pilar, o qual eu costumo sempre trabalhar aqui nos vídeos. O artista precisa desenvolver esse sentido, né, inato de percepção da arte, né? Não como uma pessoa que olha, mas uma pessoa que vê, né? Olhar e ver, duas coisas diferentes, né? Ver um ato da alma. Mesma coisa de ouvir e escutar. Ouvir é passivo, escuta é ativa, né? Isso se trabalha muito dentro do meio artístico, que a gente precisa ativar os sentidos. Justamente a técnica ativa também os sentidos. Eu não sei quantas vezes eu falei a palavra técnica aqui nesse vídeo, mas eu acho que já passou de umas 15, tá? Se você depois quiser voltar e contar, tá bom? Você comenta aqui quantas vezes foram, tá? Mas eu queria trazer que muitas vezes, para fechar aqui o vídeo, né? Muitas vezes nos é difícil manter essa construção, essa continuação, essa linha, né? Que vai do ponto A, né? De zero artista até a consagração, né, final. E muitas vezes a gente coloca a visão nesse ponto muito distante também, tá? Eu penso que os filmes de Hollywood eles têm uma influência grande nisso, né? Eles bagunçaram bastante nosso imaginário nesse sentido, mas não vem ao caso aqui também. Então, quando a gente coloca as coisas assim, a gente muitas vezes se desanima nesse processo. Só que eu venho percebido que é muito mais eficiente, muito mais feliz para a sua vida, né? A vida pode ser muito mais bem vivida, muito melhor vivida, se nós colocarmos nossa meta, nosso interesse, nosso foco no que eu preciso desenvolver agora, seja um pequeno compasso de uma música, né? Seja um pequeno verso que eu preciso compor para um soneto, para uma composição maior, seja um parágrafo que eu vá escrever para um romance, seja um artigo, uma página de um artigo que eu preciso redigir, seja um único rosto ou uma única parte de algo que eu preciso pintar, de alguma figura, de um quadro, qualquer coisa. Eu preciso sempre observar isso. Qual é a minha próxima conquista, minha próxima façanha, entre aspas, né? Mas que para mim vai ser uma façanha nesse mundo artístico, certo? Então, quando a gente coloca como como finalidade um aspecto externo a nós mesmos, fica algo muito pesado de fato. Mas se eu coloco como uma finalidade
simplesmente terminar um soneto que eu estava lendo, né? E eu leio de novo e decoro. As coisas já ficam muito mais fáceis do que pensar, não, eu tenho que agora recitar os Lusíadas, né, de memória inteiro. Isso não funciona muito bem, porque a gente precisa começar de algum lugar. E esse começo precisa estar à nossa frente, no nosso patamar, tá? A gente acaba se perdendo muito nesse sentido. Eu tenho algumas reflexões acerca disso, mas eu não vou tecê-las aqui, tá? Nesse momento. Fica então apenas esse elemento de hoje que eu queria trazer, tá? A técnica é aquela que é responsável por fundamentar a arte e ela é justamente a filha da disciplina, tá bem? Se esse vídeo foi útil para você, deixa um like, se inscreva no canal e comenta alguma coisa aqui embaixo para ajudar o canal com essas questões aqui do YouTube, tá bem? Vamos ficando por aqui e até a próxima.